Fórum Paulista de Desenvolvimento. Convido agora para o seu painel, nós vamos entrar na agenda da economia criativa, o jovem Felipe Sabará, empresário, um proponente aí uma candidatura na Prefeitura de São Paulo. Felipe Sabará, seja bem-vindo. Aqui é um fórum de cidadania. A palavra é sua, Felipe. Olá, um prazer falar com você, falar com nossos participantes do evento. Estamos aqui trabalhando de casa, mas estamos a toda energia aí estudando a cidade de São Paulo, estudando as necessidades aqui e principalmente, né, o que vai ser da cidade pós-pandemia. Então, os desafios são enormes, principalmente na economia criativa e no empreendedorismo. A gente sabe que mais de 70% da economia do Brasil é promovida por micro e pequenos empresários. Então, com certeza, a economia criativa, o empreendedorismo na área social e ambiental é o futuro aqui da nossa cidade e do nosso Brasil. Está me escutando bem? Estou ouvindo bem, Felipe. Fique à vontade. Vamos seguindo. Bom, então o que a gente tinha para falar aqui hoje é justamente sobre esses novos desafios que nós vamos ter na cidade e principalmente os focos que nós vamos poder trabalhar para reerguermos a nossa cidade durante esse período de pandemia ainda. Não sabemos exatamente quando esse problema vai passar de fato, né, passar de uma vez. Esperamos que estejamos já caminhando para o final desse enorme desafio global que foi justamente o enfrentamento ao coronavírus. E aqui em São Paulo a situação realmente ficou bastante dramática, porque o viés de São Paulo é a economia, é o comércio, é o varejo, é o empreendedorismo. Então, aqui em São Paulo, o grande desafio vai ser a retomada econômica e social. E aí, contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 36 anos, sou empreendedor, fundei um instituto chamado ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, uma ONG, é um instituto que trabalha com população em situação de rua, gerando emprego para essas pessoas. Ao longo dos anos, desde 2012, quando a ARCA foi realmente formalizada, embora eu tenha começado o trabalho com a população de rua ainda adolescente, desde a formalização da ARCA em 2012 até o ano passado, foram mais de 4.000 pessoas que saíram das ruas por meio dos programas deste instituto. Também sou empreendedor na área empresarial, fundei a Reload, que é uma empresa que reutiliza garrafas descartadas, garrafas PET, no mercado de cosméticos. Então, ao invés de jogar fora as garrafinhas, as pessoas podem encaminhar para a nossa empresa, a gente coleta e faz esse trabalho. E acontece que em 2016, no final de 2016, o então prefeito eleito João Dória me chamou para ser secretário de Assistência e Desenvolvimento aqui na cidade de São Paulo. E aqui o grande desafio que nós encontramos realmente na área social tem a ver com a falta da integração da cidade na questão do emprego, principalmente pessoas em situação de rua e pessoas que vivem hoje nas periferias. O grande desafio das periferias de São Paulo hoje é a distância. A cidade cresceu espalhada. Então, muita gente hoje que vive na periferia faz verdadeiras viagens para poder trabalhar, aqueles que têm emprego. E outros não têm emprego, infelizmente acabam indo para o crime muitas vezes, são cooptados pelo tráfico e pela criminalidade. Qual é a solução? Como é que nós podemos endereçar essa questão por meio da economia criativa, por meio do empreendedorismo e o desenvolvimento socioambiental? Existem muitas novas economias que têm surgido, principalmente na área mais tecnológica, na área da programação, por exemplo. A gente tem visto a juventude na periferia se interessar cada vez mais pela computação e a programação. Então, quando eu fui secretário municipal e depois presidente do Fundo Social do Estado também, nós pudemos implementar programas de qualificação em tecnologia para a juventude na periferia. Esse é um caminho muito bom para a juventude e para a nova geração, que hoje acaba não se conectando muito com a educação nos formatos que ainda continuam. Então, aí fica um outro trabalho que precisa ser feito em São Paulo de atualizar a grade curricular educacional, desde o ensino fundamental, mas também o ensino médio. Os adolescentes, infelizmente, evadem a escola
muito por falta de conexão com a grade curricular. E nas periferias, um outro grande desafio enorme que existe é a falta de crédito. Então, o microcrédito é uma ferramenta muito importante que funciona muito bem. Nós tivemos a oportunidade de aplicar, tanto pela Secretaria Municipal quanto pelo Fundo Social do Estado, parcerias com entidades financeiras que emprestam recursos financeiros a um custo baixo de até R$50 mil. A gente sabe que muita gente na periferia já pratica o liberalismo, já tem o seu empreendimento, já faz o seu negócio, já produz o seu bolo, já tem a sua padaria, a sua loja, e falta crédito. E a gente tem uma boa notícia. Embora a gente tenha tantas notícias desafiadoras, a gente tem uma boa notícia, que a taxa de juros no Brasil está baixa. Com a taxa de juros baixa, a tendência é que quem tem dinheiro nos bancos ou nos fundos de investimento tenha que investir na economia real. E a melhor economia real para se investir no atual momento é a economia do microempreendedor, do nano e do microempreendedor. E a gente sabe que o Sebrae, que hoje tem como superintendente estadual Wilson Poit, inclusive meu colega de Partido Novo, Wilson Poit, tem feito esse trabalho muito interessante durante a pandemia de dar um apoio ao micro e pequeno empreendedor nesse momento de pandemia. Mas isso não pode parar somente na pandemia, não pode servir só para a pandemia. Então, de novo, primeiro, investir em tecnologia e chegar ao emprego, à capacitação para a periferia. E segundo, esse microcrédito chegar no empreendedor. E aí cabe o papel do poder público e das entidades sociais de aproximar o mercado financeiro, e aí o mercado financeiro privado mesmo, e também fundos estatais, governamentais, que investem em micro e pequenos empreendedores. O governo do estado, por exemplo, tem a Desenvolve São Paulo, que faz um bom trabalho, presidido pelo Nelson, que foi presidente do Banco do Nordeste, que no Brasil é o maior exemplo, por exemplo, de microcrédito. Mais de 85% do microcrédito emprestado no Brasil acontece no Nordeste. Em São Paulo, a gente precisa crescer muito. E tanto o setor privado, os bancos, os fundos de investimento, quanto a Desenvolve e outras instituições de fomento podem se utilizar dessa ferramenta nesse momento de pandemia com bastante sucesso. Então, alguns fatores que a gente tem aí de oportunidades nessa crise que a gente pode levantar. Primeiro, é a vontade do brasileiro de recomeçar, e a criatividade, a força do brasileiro para se reerguer. A gente sabe que o brasileiro tem coragem, é criativo, a questão é a burocracia. Então, a gente pode aproveitar esse momento de pandemia para desburocratizar o máximo possível aquelas burocracias que, porventura, ainda tenham sobrado no setor público, que ainda atrapalham um pouco do empreendedor. A gente precisa acabar com isso imediatamente para que a retomada da economia se dê o mais facilmente possível. E eu acredito muito no empreendedorismo como grande ferramenta. E aquele que não pode empreender vai ter emprego, porque se esse pequeno empreendedor crescer, ele vai precisar contratar. Então, a gente está bastante confiante nesse momento de São Paulo. Não dá para a gente ficar só falando de notícia ruim. Aliás, quem fica na notícia ruim acaba entrando num ciclo de negatividade, e não é assim que a gente sai dos problemas. A gente tem que pensar nas soluções. E em todas as crises que nós passamos mundialmente, historicamente, sempre houve uma solução. Não vai ser diferente agora em São Paulo e no Brasil, basta a gente participar da solução. Você que também não tem a ver com o governo, mas que é da sociedade civil, seja você que tem recursos investidos em bancos, em fundos de investimento, você pode pedir para o seu banco, para o seu fundo de investimento, para te apresentar algum tipo de produto em carteira de investimento que tenha relação com empreendedorismo, principalmente empreendedorismo na base da pirâmide, das pessoas que estão começando, porque essas pessoas já são a realidade. Vou repetir aqui, mais de 70% dos empregos no Brasil já são gerados por micro e pequenas empresas. Então, se você é um investidor, vale a pena você pedir agora, para que a carteira seja focada no empreendedorismo e no investimento na base da pirâmide. Se você já é empreendedor, vale a pena olhar as oportunidades que estão surgindo, principalmente na periferia. Existe muito buraco ainda nos mercados, é quase que um oceano azul você trabalhar nas periferias, em ambientes
que ainda a economia é mais fraca, porque quem se destacar vai conseguir sair na frente, vai poder gerar emprego e ajudar muita gente a sair da crise. A gente sabe que não é uma crise fácil, mas sempre existe saída. Para aqueles que confiam no trabalho, para aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam no suor e na dedicação, com certeza nós temos as melhores oportunidades a partir de agora. A gente precisa se cuidar, então agora tem a obrigação de usar máscaras, então vamos usar máscaras, vamos passar o álcool em gel, vamos respeitar aqueles que ainda estão, né, na zona de risco, e isso é questão sine qua non, né? Isso aí é o básico, a gente se preocupar com as pessoas que precisam ser cuidadas. Agora, precisamos também pensar em como sair dessa. E a melhor maneira de sair do buraco que nós acabamos tendo que entrar por causa de uma questão de saúde global é por meio do trabalho. Então, vale a pena olhar as oportunidades. E aí, para finalizar essa primeira fala aqui, falar sobre principalmente as oportunidades na economia circular e naquilo que nós, infelizmente, ainda chamamos de lixo, de resíduo, mas que, na verdade, são verdadeiras matérias-primas. Em São Paulo, nós temos muita oportunidade no mercado de resíduos, tanto na questão do waste to energy, né, que é a transformação de resíduos orgânicos e do rejeito em energia elétrica, como também na reciclagem. Tem muita gente trabalhando com isso, mas falta capacitação, principalmente dos catadores e nas cooperativas de reciclagem. São Paulo produz milhões de toneladas de lixo. Na verdade, se a gente observar a natureza, a gente vai ver que a melhor forma, a maneira mais inteligente da gente tratar o resíduo e o lixo é transformando isso em matéria-prima. A natureza faz isso desde sempre, transforma tudo aquilo que vira resíduo se torna nutriente, e a gente pode fazer isso aqui em São Paulo. Então, aqui para encerrar, é deixar essa mensagem de positividade, de energia, de animação, porque não é porque nós estamos em crise e nós não vamos e não podemos sair dessa maior. Então, energia, pensamento positivo e muito trabalho para todos nós. Agradeço ao jovem líder, o Felipe Sabará, pela sua boa exposição aqui, com novas e boas propostas. Fórum Paulista de Desenvolvimento.